Estava com uma expressão assim tensa, estava com a pele branca, parecia neve, estava assustado, né? E eu me sensibilizei, né? Eu vi que ele... Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Tá passando mal? Posso te ajudar? Ele falou, não, estou aqui só, a gente está em auditoria e o auditor está na minha área lá e eu não posso aparecer. Tudo bem? Esse é o QualiTalks, o podcast que ajuda você a descomplicar a gestão da qualidade. Eu sou Adriana Sartori, redatora do blog Qualidade Simples. E eu, Ivan Gonçalves, especialista em gestão da qualidade. É isso aí. E nessa temporada, o assunto são os polêmicos causos de auditoria, né, Ivan? Causos que eu vivi durante as auditorias e que lições elas podem nos ensinar a respeito da gestão da qualidade. Exatamente. Então, vamos ao caso de hoje, né, Ivan? A gente sabe que conscientização é um assunto exigido pela norma, claro, mas ao mesmo tempo ele é um trabalho contínuo, difícil de acontecer. Então, eu queria saber de você como nas auditorias isso é trabalhado, né? Eu sei que os colaboradores sentem certo temor dos auditores, eles têm medo de serem abordados, né? Mas ao mesmo tempo eles têm que fingir naturalidade ali, mesmo que estejam nervosos. Como é que isso aparece nas suas auditorias? Na realidade, a gente tem que olhar isso sob dois aspectos, Adriana. Primeiro, quando a gente considera a construção de um sistema de gestão da qualidade, você tocou num ponto importante, construir sistema de gestão da qualidade, a parte operacional, ela não tem muita dificuldade, a parte de padronização, estabelecimento de indicadores, gestão de riscos, etc. Então a parte operacional, a parte estrutural do sistema de gestão da qualidade não é tão complicada. O grande desafio é a parte cultural, né? A conscientização das pessoas, o entendimento das pessoas com relação ao que o sistema de gestão da qualidade pode oferecer para uma organização, quais os benefícios ele traz. E aí, esse é o grande desafio. Enfim, algo que está sob a responsabilidade da liderança, inclusive na norma, né? Quando a gente vê lá liderança e comprometimento, que é o requisito 5.1, ele faz essa correlação do papel da alta direção na sensibilização das pessoas com relação à gestão da qualidade. Quando a gente está falando em auditoria, e aí como você bem colocou, felizmente isso está passando, mas ainda existe o temor da auditoria, o temor do auditor. Isso aí foi herdado dos auditores, principalmente aqueles auditores financeiros, fiscais, né? Vem daquela geração, ou daquele tipo de auditoria em que o auditor vinha identificar uma fraude, um desvio financeiro, com suas implicações legais, jurídicas, etc. E nós, auditores da qualidade, herdamos essa imagem, né, do auditor que vem buscar problema, do auditor que vem identificar não conformidades e não ver consistência de sistema. Então, já foi pior, mas essa imagem do auditor tem melhorado muito ao longo dos últimos tempos. Acho que 2 pontos, né, que na sua fala que me chamaram a atenção, né? Número 1, o auditor que vem para apertar o colaborador, ele vem buscando não conformidade. Isso, então, tá caindo por terra. E número 2, o papel da liderança em mostrar para os colaboradores que o auditor não é essa pessoa, que não é um bicho-papão. Se você sabe o que você está fazendo e se você sabe o papel do que você está fazendo dentro do sistema da gestão da qualidade e mais acima dele, dentro da organização, você não tem o que temer, né? Perfeitamente. Escreva o que se vai fazer e faça o que você escreveu. Então, e não é papel do auditor apertar no sentido de, vou usar até uma expressão chula, sacanear o auditado. Não é essa a ideia. Os bons profissionais não têm essa abordagem. A abordagem é verificar se existe uma consistência entre aquilo que a organização
está executando e evidenciando, através de registros e documentos, com o que a norma ISO 9001 preconiza. Então, é uma leitura técnica, a auditoria é uma leitura técnica. Obviamente que a metodologia, né, de uma auditoria, ela está baseada em análise de dados, de documentos, de registros, coleta de evidências e entrevista com os colaboradores. Então, faz parte de uma auditoria essa abordagem, esse bate-papo, esse questionamento direto com o auditado. Então, agora eu quero saber, existe um caso que tenhas vivenciado assim, nas tuas andanças, auditorias, em que isso tudo que a gente está falando aqui não aconteceu, o auditado, né, o colaborador lá da ponta, geralmente temeu o auditor, demonstrou muita insegurança nesse momento? Tem um caso bem atípico, foi único na minha carreira nesse sentido, né, que tem essa caracterização do medo, né, e não só o medo do auditor, o medo da auditoria em si, e tem a ver com o papel da liderança, né, ou seja, com a falta de conscientização da liderança para com seus liderados, né. Foi um caso engraçado, estava fazendo uma auditoria e, enfim, já tinha passado por alguns processos, algumas áreas. Hoje parece que até vai ser um pouco engraçado, mas obviamente que na hora é uma situação um pouco desconfortável, mas eu já tinha auditado alguns processos e eu fui no banheiro e quando eu entrei no banheiro tinha um rapaz, estava com uma expressão assim tensa, estava com a pele branca, parecia neve, estava assustado, né, e eu me sensibilizei, né, eu vi que ele... Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Tá passando mal? Posso te ajudar? Ele falou, não, estou aqui só, a gente está em auditoria e o auditor está na minha área lá e eu não posso aparecer. O meu chefe me mandou para cá porque senão o auditor vai me fazer perguntas, se eu não souber responder, pode perder a certificação, tal. Quer dizer, existe uma série de problemas aí, né? Não sei, assim, perde certificação, né? Coisa não é tão simples. E aí eu falei assim, é verdade, não, eu não posso estar me expondo aí nesse momento de auditoria. Falei, tá, como é o nome do teu chefe? Ele falou o nome do chefe dele. Falei, fica aí, toma uma água, relaxa, o auditor não vai aparecer aqui no banheiro, pode ficar tranquilo. E saí, e voltei para a área, e cheguei lá para o liderado dele, fulano, tira o teu estagiário lá do banheiro lá, porque o rapaz está passando mal. Faça isso, não vou perguntar para ele, pode ficar tranquilo. A gente está aqui vendo o sistema de vocês, está bem implementado. E aí ele ficou sem graça. Não, mas é que tentou justificar um pouco, sabe, Adriano? É porque, sabe como é que é? A gente é cobrado pela manutenção do sistema. Eu falei assim, gente, a grande lição aqui é compartilhar esse conhecimento. Então, a auditoria, embora seja invasiva, embora busque evidência, embora ela é uma oportunidade muito boa de aprendizagem, tanto do auditor também, mas principalmente do parte do auditado, porque o auditor traz na sua bagagem diferentes visões, diferentes sistemas de gestão e muitas vezes perguntas são... Eu tenho por perfil responder as perguntas, olha, estou com dúvida aqui e tal. Obviamente que a gente sempre está confrontando com a norma, mas é uma bela oportunidade de aprendizado. Muitas vezes alguém pergunta, Ivan, podemos trazer pessoas de outras áreas ou auditores internos para acompanhar a auditoria? Ótimo, né? Excelente, é um processo de aprendizado. Nesse caso, infelizmente, a leitura do gestor, em vez de ser uma leitura includente, excluiu, colocou à margem o colaborador dele, o estagiário, tirou a oportunidade do estagiário passar por um processo de aprendizagem em relação à norma ISO 9001. Então, depois todo mundo deu risada, né? Quando ele entrou na sala, ele voltou para a sala, falou, tá melhor? O auditor não apareceu lá, né? Daí ele ficou assustado, falou, não, fica tranquilo e tal. Mas, enfim, é uma situação que não terminou de modo trágico, né? Podia ter tido
problema de saúde ali, de repente, Sim. desmaiado, vai ver o que pode acontecer. Nervoso. Imagina se eu chego para ele não, eu sou auditor. Uhum. Imagina, a gente não sabe como Tem ele um vai reagir piripaque, nisso. né? Eu sou monstro, né? Mentira. Mas, mas infelizmente, sinaliza aí uma falta de maturidade do gestor com relação ao processo de auditoria, a auditoria em si, a norma, etc. É uma forma da organização fazer aquela limpeza geral, né? Peraí, deixa eu separar a minha equipe, deixa eu ver quem fica, quem sai no momento de auditoria, quem vai falar com o auditor, né? Justamente o contrário. Você tocou num ponto interessante. Em vários episódios, em diferentes empresas, inclusive, quando eu estava fazendo consultoria, o ED falava, não, nós vamos aqui para a auditoria, você venha no dia, você vai estar no laboratório, num determinado, porque você já respondeu para a auditoria, você sabe como funciona e tal. Então, é aquela insegurança que, no meu modo de ver, obviamente que eu estou no lado mais confortável, né, no lado de questionar, sim, mas aquela insegurança de ter uma não conformidade, de perder uma certificação por causa disso é uma falácia, né? Não é assim. Pode até acontecer uma não conformidade, mas teria que ser muito específica, teria que ser uma não conformidade com uma caracterização muito clara, e não é eu perguntando, por exemplo, para esse estagiário a política da qualidade, ele não sabendo responder, que eu vou apontar uma não conformidade no requisito 7.3, né, conscientização sobre a política da... não sabe? Não é assim, a gente faz uma amostragem maior, uma abordagem mais extensa. Você falou, né, das entrevistas, mas é um requisito, deixa eu te perguntar agora, que ele é mais difícil de ter não conformidade ou é comum haver não conformidade nesse requisito de conscientização? Eu entendo, Adriana, que pelo menos as experiências que eu tenho tido, isso tem diminuído bastante, né? Antigamente se falava lá, decore a política da... Bem assim, decore a política da qualidade, que o auditor vai te perguntar a política da qualidade. Mas o requisito 7.3, ele fala de 4 assuntos diferentes. Ele fala da política da qualidade. Ele fala dos objetivos da qualidade. Ele fala, ou ele questiona, o entendimento da pessoa com relação ao papel dela para a eficácia do sistema de gestão da qualidade. E ela questiona também o entendimento da pessoa com relação a uma não conformidade, né? Por que é importante trabalhar para não ter não conformidade, né? Qual é o impacto de uma não conformidade? Então, ele é mais abrangente, esse requisito. Então, quando você entrevista as pessoas, obviamente, você vai estendendo a amostragem, e se você percebe que é um número significativo, se a gente falasse em percentual, mais de 50% Sim. dos entrevistados demonstrando falta de conscientização com relação a algum ponto, aí é apontado uma não conformidade, mas o contexto dela é uma não conformidade menor, faz parte da cultura da qualidade, né, do comprometimento, tem um papel importante aí, tem uma correlação com a liderança, que tem que incentivar, tem um requisito lá no 511 que fala, né, assegurar, né, que as pessoas participem, incentivar, dar apoio para os líderes, né, no seu papel como gestores em relação à gestão da qualidade. Então, quando a gente olha conscientização e vê que as pessoas estão com dificuldade em responder alguma coisa, a gente tem que olhar também como está sendo feito o papel da liderança, como isso está sendo compartilhado. Então, a gente sempre tem uma visão um pouco mais abrangente dos requisitos da norma. E da comunicação também, né? Porque um dos papéis da liderança, além do comprometimento, né? É comunicar esse sistema de gestão da qualidade. Se ninguém fala disso na empresa, automaticamente não vai haver conscientização, né? Para finalizar esse caso, rapidamente, queria que você dissesse como as lideranças podem preparar os seus colaboradores, né, ali no escopo da equipe, para a auditoria, né? Que dizer antes do auditor chegar? Eu diria que não se prepara uma equipe para a auditoria. A preparação é rotineira, é todo dia, numa conversa, numa abordagem, num exemplo, como tratar uma não conformidade, não tratou bem a não conformidade, explicar por que essa não conformidade não foi bem tratada. Quando falar em política da qualidade, a pessoa pode ler, deixa a pessoa ler, depois fala, tá, e qual é o teu entendimento?
As pessoas precisam entender a gestão da qualidade. E aí eu volto ao início do nosso bate-papo de hoje, quando eu falei que a cultura leva tempo. Né? Criar esse senso, criar essa percepção de valor leva tempo. Então, por isso que eu não acredito em sistema de gestão da qualidade em termos de cultura, comportamento das pessoas, um sistema construído em menos de um ano. Não funciona. Estrutura eu consigo construir em 6 meses, estrutura eu consigo montar, eu consigo estabelecer a base para que as pessoas comecem a... Mas a cultura tem que se treinar todo dia, tem que se exercitar todo dia, e não é na hora do enforcamento que o padre rezando o Pai Nosso, você vai salvar a alma do condenado, né? Então, Sim. Não funciona, e a gente percebe isso claramente durante as auditorias, quando você vê que a pessoa está afiada e aí você faz outras perguntas para tirar o fio da faca, né? E começa a fazer algumas perguntas diferentes para ver se o entendimento dela está além do que foi perguntado. Concordo, porque a estruturação é mais aquele de colocar de pé, né? Tenho meus procedimentos, mapeio meus processos, tenho meus objetivos, meus indicadores, tenho o programa de auditoria interna, tá tudo montado. Agora, a hora que aquilo começa a rodar, que geralmente os problemas, né, de engajamento começam a surgir. Perfeitamente. Né? Acho que é isso, gente. Caso encerrado, então, por hoje. Encerrado, Ivan? Encerrado. Esse está encerrado. Sem maiores consequências para o coitado do estagiário. É isso aí. E se você tem algum comentário, algum caso, uma história que você vivenciou ou ouviu para nos contar, para a gente trazer aqui, é só deixar nos comentários. A gente vai adorar ouvir as suas histórias também. Muito obrigada. Aperta o play nos nossos episódios anteriores também. E aguarde, porque semana que vem tem um novo episódio do Qualitalk saindo. Até mais. Tchau, tchau.